Olá, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite para participar do sétimo Congresso Digital de Nanobiotecnologia. Eu faço esse agradecimento em nome do pesquisador Luciano Paulino. Muito obrigada, é um prazer fazer parte dessa iniciativa. E a gente tem, então, aqui uma ideia de 3 aulas, né, consecutivas, nas quais a gente vai abordar um pouquinho sobre as questões de ética animal e os impactos, né, dos novos sistemas alimentares, principalmente em relação às correntes de ética animal mais contemporâneas, né? Então, meu nome é Carla Molento, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná. Eu sou médica veterinária de formação e a minha área de trabalho é bem-estar animal, que na verdade tem a ver com proteção animal, né? Então, só para entender, deixar assim compartilhado com vocês um pouquinho do meu percurso profissional, né? Talvez eu possa contar essa história muito brevemente em nome das equipes com as quais eu trabalho, né? Então, eu iniciei meu trabalho como professora na Universidade Federal do Paraná no ano de 2004, ano em que foi fundado, né, por mim, o Laboratório de Bem-Estar Animal, ou LABEA. É um laboratório onde a gente trabalha basicamente questões de diagnóstico de bem-estar animal, ou seja, como os animais se sentem, e também estratégias para melhorar a vida dos animais, ou seja, diminuir o sofrimento e aumentar as possibilidades de sentimentos positivos, né? Mais recentemente, no ano de 2023, nós fundamos o Laboratório de Zootecnia Celular, o ZooCell, né? Que então trabalha com uma das questões que mais envolvem o uso de animais atualmente, que é o seu uso para a produção de alimentos, né? Então, no Zoocell, nós trabalhamos com novos sistemas alimentares que permitem a produção de proteínas alimentares análogas ou realmente de origem animal, mas que sejam desacopladas da criação intensiva e do abate de animais, né? Então, nós teremos oportunidade de conversar um pouco mais sobre essas duas, né, equipes de trabalho que, na verdade, trabalham em conjunto na Universidade Federal do Paraná, e o que isso, então, significa em termos da nossa reflexão aqui, sobre questões de ética animal, né? Então, nessa primeira aula, a ideia é nós abordarmos conceitos fundamentais em ética animal e as principais correntes contemporâneas da ética animal, passando um pouquinho, né, pelo seu histórico. Na próxima aula, a gente vai abordar um pouco a carne cultivada em relação aos interesses dos animais, né? Então, do ponto de vista do bem-estar animal, da qualidade de vida que os animais têm, como nós podemos pensar a carne cultivada e as novas proteínas alternativas de uma maneira geral, né? E por fim, na aula 3, nós abordaremos o que tem de mais, talvez, atual na discussão sobre produtos híbridos, né? O que são esses ditos produtos híbridos e como nós podemos fazer uma reflexão em relação ao impacto dos caminhos que decidimos tomar em relação à comercialização de produtos híbridos para os animais, né? Qual será o impacto para os animais se nós decidirmos por determinados híbridos em eh, prioridade, né? Em relação a outras possibilidades ou até mesmo aos produtos mais puros, né? Não hibridizados. Então, essa será, né, a abordagem da nossa terceira aula. Mas voltando aqui, então, falando sobre conceitos fundamentais em ética animal, a nossa intenção é abordar nessa primeira aula alguns conceitos fundamentais, principalmente em relação a como nós podemos pensar sobre o que é relevante, né, na hora de uma construção de um raciocínio na área da ética animal, né? E aí, na sequência, a gente já conversa um pouco sobre um breve histórico das principais formas, né, de se pensar, principalmente aqui na sociedade ocidental,
a nossa relação com os animais, até chegar nas duas correntes contemporâneas principais que nós abordaremos, que são o utilitarismo de Peter Singer e a corrente dos direitos dos animais, de Tom Regan. Então, dando início, né, a essa nossa reflexão, como nós poderíamos nos organizar para refletir sobre quem merece proteção contra sofrimento? Toda a questão da ética, né, que tem a ver com quais são as melhores decisões, quais são as melhores condutas, né, como pensar sobre uma conduta que a gente considere correta e uma conduta que a gente considere inadequada, né? Quando a gente fala em ética animal, a gente está falando sobre proteção de sofrimento, né? E aí vem um conceito que pode ser considerado um pré-requisito, né? Então, para que a gente possa pensar em proteger alguém de sofrimento, é um pré-requisito que esse alguém seja capaz de ter sentimentos, né? Seja capaz de sofrer, seja capaz de ter sentimentos positivos, né? Então, o critério relevante para a ética animal passa a ser, a partir dessa primeira forma, né, de abordar o tema, passa a ser uma proteção que inclua todos os seres vivos capazes de ter sentimentos, capazes de sofrer, né? Então, esse marco como critério relevante é muito importante porque ele já nos ajuda a pensar de uma forma um pouco mais transversal, né? Então, ao invés de nós pensarmos, por exemplo, um indivíduo merece proteção contra sofrimento porque é um ser humano, né? Obviamente que os seres humanos merecem proteção contra sofrimento, né? Mas se o critério relevante não é a espécie, mas sim a capacidade de sofrer, então aí a gente hoje tem a informação que é proveniente da ciência, das ciências naturais, da descrição do mundo, né? Que nos mostram que muitas espécies, né, têm nos seus indivíduos seres capazes de sofrer, né? Então, se o critério relevante é essa capacidade de sofrer, então todos esses seres entram na nossa esfera de consideração ética, esfera de consideração moral. Na hora de tomarmos uma decisão, eles merecem ser considerados também, né? E essa capacidade de sentir, ela é denominada senciência animal. Então, senciência, numa definição bastante simples e efetiva, senciência é a capacidade de sentir, né? E aí, sendo o nosso critério relevante, uma primeira questão que é importante para nós pensarmos é quem são os seres, quais seres são capazes de sentir, né? E para isso a gente recorre, então, como eu já disse, aos conhecimentos científicos atuais, né? Hoje nós temos basicamente 5 categorias de evidências da senciência nos animais, né? Então, são 5 diferentes tipos de evidências que nos levam à conclusão, com uma base científica, sobre serem indivíduos de uma determinada espécie animal sencientes ou não, né? E nessa linha de raciocínio científico, nós temos que todos os animais vertebrados são sencientes, são capazes de sentir. Então, quando nós falamos em animais vertebrados, nós estamos falando de mamíferos, obviamente, né? Nós, seres humanos, todos os primatas, né, do grupo do qual nós fazemos parte e que, como sabemos, temos uma homologia genética muito grande, né? Somos muito próximos, mas também outros animais vertebrados menos próximos de nós também são capazes de sentir, todos eles, né? As aves, então nós temos os vertebrados, os mamíferos, são 5 superclasses, né? Nós temos os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Então, todos os animais que pertencem a uma espécie que se enquadre dentro de uma dessas 5 superclasses taxonômicas, né? Que estão então agrupadas como parte, né? Como componentes aí do grupo dos vertebrados, todos esses indivíduos são capazes de sentir, né?
E mais recentemente, a ciência vem explorando também a senciência nos animais invertebrados, né? Então, não só aqueles que, como nós, têm vértebras e, portanto, o sistema nervoso dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, com alguns núcleos neuronais responsáveis pela consciência e pelos sentimentos, né? Conforme organizados num organismo vertebrado, não só, então, esses indivíduos, mas também aqueles outros indivíduos que não têm vértebras e, portanto, não têm essa organização do sistema nervoso, mas sim uma outra organização. Nesses outros indivíduos, mais recentemente, também vem sendo apontada a ciência, né? Um reconhecimento da capacidade que esses animais têm de sentir. Isso começa, né, se inaugura com estudos em principalmente polvos, né? Então, cefalópodes, e depois vai se expandindo para crustáceos, e atualmente outras categorias de animais invertebrados, né, vêm sendo incluídas, né? Aqui a gente tem um estudo muito interessante que mostra a capacidade cognitiva e a flexibilidade comportamental de abelhas, a capacidade de aprender por observação, né? Eu não vou deixar o vídeo todo, mas eu vou passar um pouquinho só para dar uma ideia de como esse trabalho foi feito. O que nós temos aqui, então, são abelhas que aprendem que ao colocar essa bolinha no círculo central, elas ganham uma recompensa e elas aprendem e reproduzem esse comportamento de maneira direta, mas elas também aprendem por observação a partir de uma demonstração pelo ser humano, como é neste primeiro essa primeira parte, né, do vídeo, mas elas também aprendem observando outras abelhas realizando a tarefa, né? Então, a flexibilidade comportamental, a memória, a capacidade de aprender e repetir de maneira mais eficaz um comportamento a partir da experiência anterior é uma das categorias da ciência animal, né? Essa recompensa, então, é uma gota de água com açúcar. Se ela levar a bolinha para a região central, ela ganha recompensa, né? Então, por questões de tempo, eu vou dar continuidade, mas existem vários exemplos de artigos veiculados de uma forma mais interessante para o público em geral, caso alguém queira entender um pouco mais sobre os testes que são feitos para que a gente considere um grupo de animais como sendo sencientes, né? Isso é um conhecimento que vem se consolidando. Eu trouxe aqui um livro que é inteiramente sobre a senciência de animais invertebrados, né? Então, abordando vários grupos taxonômicos. E trouxe também um material que eu queria destacar, caso alguém queira entender um pouco mais aprofundadamente a questão do reconhecimento da senciência em animais invertebrados. Este talvez seja o material mais completo, né? É um relatório que está disponível online para baixar de maneira gratuita, né? Ele foi liderado pelo pesquisador Jonathan Birch e foi publicado no final do ano de 2021 e ele apresenta os 8 critérios que são então estudados para se dizer se indivíduos de uma determinada espécie são sencientes, ou seja, são capazes de sentir e, portanto, voltando agora, né? Esse era um conceito então fundamental, o conceito da senciência e da sua distribuição no reino animal. Agora a gente volta para a nossa questão principal, que é a ética animal, né? Então, na medida em que esses critérios são estudados e uma espécie passa a ser considerada pela ciência como sendo senciente, então os indivíduos dessa espécie merecem consideração moral, passam a merecer consideração moral, porque antes nós não sabíamos, né? Então, eles estavam excluídos da consideração moral. Mas na medida em que nós sabemos, o que se espera é que eles passem a fazer parte, então, dessa consideração moral. Uma das consequências práticas disso, por exemplo, é que esses grupos taxonômicos sejam incluídos, né, nas comissões de ética no uso de animais, que vão reger a utilização de animais, por exemplo, nas questões de pesquisa e ensino, né, questões de laboratório. Então, quando os animais passam a ser reconhecidos como sencientes, a gente precisa rever uma série de práticas, né? E aqui a gente vai falar principalmente das práticas relativas à
produção de alimentos, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de algo que passa a ser é, questionável de uma forma mais concreta, né? Quando a gente tem que crustáceos são seres sencientes, né? Que são algumas práticas na produção de camarões, por exemplo, que são crustáceos, né? Então, esse é um manual, aqui um comunicado técnico que ensina como fazer a ablação do pedúnculo ocular, ou seja, a remoção dos olhos, porque nos camarões existe um controle endócrino da reprodução que está anatomicamente sediado na região dos olhos. E aí isso é feito nos sistemas produtivos para que haja uma reprodução mais permanente e uma produção, então, com mais produtividade, digamos assim, né? Então, isso passa a ser, claro, algo de uma preocupação ética bastante grande, na medida em que a gente entende que esses seres têm sentimentos, têm interesses, têm intenções e, portanto, merecem consideração moral, né? A própria linguagem nossa começa a nos demandar uma certa inquietação, né? Como nós, por exemplo, chamamos alguns animais de frutos do mar, né? É uma forma de referência que praticamente invisibiliza a capacidade que esses seres têm de sentir e, portanto, a necessidade da sua consideração, né? Mas isso não é tão recente quando nós pensamos em animais vertebrados, há muito tempo que a ciência já vem reconhecendo que animais mamíferos e aves são capazes de sentir e, portanto, merecem alguma forma de avanço, né, nos sistemas em que eles são envolvidos. E isso começa de uma maneira muito forte no ano de 1964, quando esta jornalista, que é a Ruth Harrison, que está aqui nessa foto, né? Essa é uma palestra que foi dada no ano de 2014, numa conferência que eu tive a oportunidade de participar, né? Esse é o professor Mike Mendel, da Universidade de Bristol, e ele fez, então, a palestra de abertura desse congresso, que era uma celebração dos 50 anos de publicação desse livro, chamado Animal Machines, Máquinas Animais, né? Aonde então a jornalista Ruth Harrison faz uma denúncia, já em 1964, da extrema crueldade dos sistemas produtivos intensivos, uma vez que negam várias das necessidades básicas de seres que são sencientes, que são capazes de sentir, né? Então, a pergunta que ele tenta responder é se depois de 50 anos os animais continuam sendo máquinas, né? Como foi a denúncia dela, então, lá em 64, né? E sim, né? Infelizmente, a conclusão é que nós continuamos tratando animais que hoje nós temos a certeza científica, inclusive, não só a nossa intuição, mas a certeza científica dos seus sentimentos, continuamos tratando como máquina, né? Continuávamos já em 2014, quando o professor Mike Mendel fez a palestra dele, e continuamos ainda em 2025, né? 2026, atualmente os animais ainda continuam sendo tratados. Os animais usados para produção de alimentos, em especial, continuam sendo tratados como máquinas, mas eles são seres sencientes e, portanto, eles preenchem o requisito prioritário, o requisito relevante para serem incluídos na esfera de consideração moral quando nós tomamos as nossas decisões, né? Então, entrando agora mais especificamente no tema da ética animal, né? Eu emprestei esse slide, já agradeço aqui, né, à pós-doutoranda do Labeia, Karen Capilé, mas porque eu acho que ele traz uma apresentação bastante interessante, né, sobre ética, né? Então, a ética tem a ver com nós pensarmos sobre aquilo que consideramos certo e aquilo que consideramos errado, né? Nesse sentido, então, a ética animal se refere àquilo que nós consideramos certo fazermos com os animais, a forma que consideramos correta interagirmos com os animais, né? E aquelas questões que nós consideramos que não sejam corretas, que não sejam aceitáveis, né? Então, a ética, ela pode ser dividida, aqui nesse caso, né, como uma ética descritiva,
ou seja, onde a gente tenta entender o que nós temos, o que está posto no mundo hoje, né? Então, ela estuda os valores, os parâmetros morais, os dilemas que estão aí, né? Numa forma de descrever para, quem sabe, contribuir para uma maior conscientização, né? Uma melhor organização daquilo que nós temos no mundo atualmente, né? E nós temos também uma ética prescritiva, uma ética que tenta aprimorar, né, os padrões de conduta, e tenta trazer aí uma forma de deliberação que seja um pouco mais consciente, um pouco mais é, reflexiva, né, fundamentada na razão e com o conhecimento atual, para que a gente torne, então, as nossas decisões cada vez melhores e não simplesmente repita o que sempre foi feito, tá? Então, essa ética prescritiva, ela tenta, ela é uma forma de nós pensarmos como nós gostaríamos que o mundo fosse, né? Como que nós imaginamos que seriam as decisões, é, ideais do ponto de vista ético, né? E aí, então, a partir dessa reflexão sobre o que é a ética, a gente pode pensar um percurso histórico da ética animal, falando aqui somente, né, da nossa aí, forma de pensar no mundo ocidental, né? Se nós pensarmos na Ásia, nas culturas orientais, isso vai ser bem diferente, mas nós somos herdeiros, né, aqui no Brasil, de uma ética e de uma reflexão e de uma ciência também, né, europeia, né, que nasce lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, né? Então, a gente poderia falar de vários filósofos, inclusive porque alguns se manifestaram de forma interessante sobre ética animal já lá na Grécia Antiga, né? Mas eu trouxe aqui só uma referência a Aristóteles, né? Porque a gente vem lá com filósofos muito influentes que são uma espécie de é, uma escola que continua, né? Que começa com Sócrates, depois vem Platão, depois vem Aristóteles e em relação à forma de compreender os animais, eles são uma escola, eles representam uma visão coerente ao longo do tempo, né, em que eles tratam o ser humano como a imagem do divino, né? E lembrando que divino nessa época, na Grécia Antiga, não era exatamente o que a gente pensa em termos de um Deus hoje, que é, né, o Deus monoteísta e de influência cristã católica no Brasil, né? É, esse Deus, né, que essas religiões aí trouxeram por tantos séculos para boa parte dos países onde vem essa parte da nossa origem cultural, né? Que é um Deus que tem uma imagem, inclusive humana, né? Antropomórfico, né? Não é o Deus, não é o divino que se fala na Grécia Antiga. O divino que se fala na Grécia Antiga é uma coisa mais em relação ao cosmos, ao universo, a uma perfeição, né? Mas o que importa aqui para nós é que havia esse entendimento por parte de Aristóteles, então, de que é o ser humano que é a imagem da perfeição, né? E isso já, do ponto de vista de um pensamento filosófico, nos coloca como diferente dos outros animais, por uma questão de visão de mundo, né? Mesmo na Grécia Antiga havia visões de mundo diferentes. A gente pode falar, por exemplo, em Pitágoras, que, ao que tudo indica, tinha uma visão muito mais ampla em relação à nossa proximidade, né, do ser humano com os outros animais, né? Depois, então, a gente estava lá em 300, 400 anos antes de Cristo, Cristo nasce, é fundada uma religião muito influente, né? Depois ela vai ter aí várias ramificações, então a gente tem o período de vários séculos da Idade Média, onde a religião cristã, católica, domina, né, o pensamento, inclusive domina o conhecimento, os avanços de conhecimento são produzidos no seu interior e muitas vezes não são, né, compartilhados com a sociedade em geral. Então, são muitos séculos aqui que a gente pula, que são séculos da Idade Média, e a gente vai direto já
para a Renascença, né? E aqui eu trago René Descartes, que foi então um filósofo francês, aí do final do século XVI, que traz uma ideia que vai fundamentar a relação na nossa sociedade brasileira com os animais de uma maneira muito consolidada. Até hoje é muito importante essa influência do pensamento cartesiano, né? Então do pensamento de René Descartes sobre os animais. Né? Não foi só ele, né, que nessa época trouxe esse pensamento, mas vamos aqui pensar que ele está simbolizando então essa corrente de pensamento que diz que os animais não têm sentimentos, os animais são como máquinas, por isso lá o livro da Ruth Harrison faz alusão também por isso, né, a máquinas, né? E é a conhecida teoria mecanicista de Descartes para explicar o comportamento dos animais. Ele diz que é meramente uma reação mecânica. Então, se um cão grita quando sente, quando algo acontece a ele, né? Ele não vai usar a palavra sente, porque ele diz que os animais não sentem, né? Mas, por exemplo, se você pisa no rabo do cachorro sem querer e ele grita, isso é só uma reação mecânica. Como se fosse uma máquina emitindo um som. Né? Então, se você tocar as cordas de um violão, ele vai emitir um som, se você pisar no rabo do cachorro, ele vai emitir um som, mas não tem sentimentos envolvidos, né? E aí, quando Descartes é confrontado, né, por colegas filósofos da época, né, mas então o ser humano também não é assim? Aí René Descartes diz, né, propõe uma outra teoria, né, que é a teoria dualista, né, em que o ser humano não é assim, porque o ser humano é constituído de um corpo físico e de uma alma que é um sopro divino. Por isso nós temos consciência, nós temos sentimentos, mas os animais não. Então, essa visão, por sinal, bastante dogmática, pouco científica, né, de Descartes, que explica uma divisão entre o ser humano e os animais, é o que fundamenta, então, a nossa longa tradição de usar os animais como se eles fossem meros objetos para os nossos fins, né? Então, isso acontece, por exemplo, quando os animais são usados em experimentos científicos, quando os animais são usados para trabalho, quando os animais são usados para a produção de alimentos, né? Então, a gente ainda é herdeiro dessa visão mecanicista que foi proposta por René Descartes lá no século XVII. De lá para cá, né, muita coisa, muitos filósofos foram questionando, né, e trazendo também elementos dos próprios contemporâneos, né, por exemplo, essa citação aqui é uma citação bastante comum, né, de livros de ética animal costumam trazê-la, né, e eu vou deixar aqui, mas ela simplesmente exalta, né, como essa teoria mecanicista e também a explicação de que o ser humano é diferente, tão diferente porque tem o sopro divino, como isso foi uma carta branca para se fazer o que quisesse com os animais, né? Então, toda e qualquer tentativa de um animal de escapar de sofrimento ou de comunicar sofrimento era tratada como apenas o som de um relógio, como se fosse o tic-tac de uma máquina funcionando e nada mais do que isso, né? Então a gente passa para o século seguinte e a gente começa a ter outras, né, estruturas aí de pensamento trazendo elementos para pensar na questão da ética animal, né? E eu vou trazer aqui alguns marcos, né? Sem dúvida nenhuma, o trabalho de Linnaeus, que é responsável pelo início da taxonomia, né? Então, pelo início da organização dos seres vivos em reinos, né? Filos, classe, ordem, família, gênero, espécie, que é a classificação dos seres vivos que é usada até hoje, né? Então, foi uma obra muito importante para fomentar a ciência, a biologia, né? Embora, claro, ela venha sendo refinada desde então, né? Não é tão simples classificar os seres vivos, né? Mas o que ele traz é uma base que vai ser importantíssima, então, na nossa compreensão
dos seres vivos, né? E já nessa época, então, em 1735, quando ele publica a primeira edição, a mais completa é a segunda, de 58, mas já em 35 ele traz a divisão dos reinos, né, em três, né? Então ele fala do reino mineral, né, aqui em latim, as lápides, né? E que são, então, corpos, né, que podem acumular material, crescer, né, nesse sentido de acumular mais material, mas não são vivos e não são sencientes. Olha a palavra que já está aqui, né? Ou seja, não tem sentimentos. E aí ele fala de um segundo tipo de seres que existem, que são os vegetais, que são organismos organizados, já não mais um empilhamento de moléculas, mas um conjunto de moléculas organizadas e com vida, mas sem sentimentos. E, por fim, ele fala do reino animal, que são organismos vivos também, que acumulam matéria de uma maneira organizada, que têm vida e que são sencientes, que são capazes de sentir e que também são capazes de se mover. Então, a gente tem lá na base algo que depois foi abafado, que não foi mais falado, mas um reconhecimento já de que no reino animal, uma das características fundamentais é a capacidade de ter sentimentos, né? E isso vai ser importante até para a gente compreender a própria teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Mas antes de Darwin, a gente tem um filósofo aqui que é importante nós citarmos, quando a gente vinha lá falando, né, então, dos filósofos lá de Aristóteles, depois a gente falou de René Descartes alguns filósofos, né, do iluminismo, dizendo que os animais eram só máquinas. A gente vem aqui já para o final de 1700, começo de 1800, Immanuel Kant, um filósofo alemão super importante, que já muda um pouco essa compreensão do que é certo nós fazermos ou não com os animais, né? Então, Kant não vai atribuir aos animais um valor intrínseco, ele não vai dizer os animais sentem e, portanto, é errado nós causarmos sofrimento aos animais, que seria o reconhecimento do valor dos animais em si mesmos, né? Mas ele vai dizer que nós temos responsabilidade, sim, para com os animais, mas são responsabilidades indiretas, né? Por quê? Quando um ser humano maltrata um animal, isso pode ter consequências para um outro ser humano. Então, é essa a rota de raciocínio que ele vai colocar, mas ele já está dizendo aqui que sim, nós devemos nos preocupar com a forma como tratamos os animais, né? E ele diz também que causar sofrimento aos animais é uma falha de caráter e que as pessoas que deliberadamente causam sofrimento aos animais podem também ser pessoas que causem sofrimento ao ser humano. E ele está antecipando aqui algo que hoje em dia é muito discutido, que é a teoria do elo, né? Que fala de uma violência contra o outro, esse outro pode ser um animal ou um ser humano, então essa atitude violenta, ela é importante de ser controlada porque ela não discrimina muito as vítimas, né? Então ele já antecipa isso há 200, mais de 200 anos atrás, né? Então aqui com Kant a gente começa a ter uma filosofia principal que traz a necessidade da ética animal nas deliberações humanas, embora ainda, né, de uma maneira indireta. Bom, aí a gente está já no século XIX, e aí vem a gente está fazendo aqui sempre uma. A gente está seguindo mais ou menos uma linha do tempo e tem um pouco de filosofia e um pouco de ciências naturais, né? Que a gente vem com uma grande publicação que vai iniciar uma nova forma de se pensar a biologia, né? Que é o livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, que ele publica em 1859, né? E ele explica como as espécies foram evoluindo e se tornando cada vez mais diferenciadas em um maior número, porque cada vez mais adaptadas aos desafios que enfrentavam ao longo das gerações, né? Então, essa é a teoria da evolução das espécies pela seleção natural, né?
E Darwin vai explicar muitas vezes isso fundamentando em questões anatômicas, por exemplo, o formato do bico das aves, né? A grande questão do tamanho do pescoço da girafa, que foi uma discussão por algum tempo, né? Finalmente, hoje não há mais dúvida de que é a explicação da evolução por seleção natural, que é a que hoje representa o melhor conhecimento sobre por que as girafas têm o pescoço comprido, né? E por que cada espécie animal tem as suas características anatômicas do jeito que elas são, né? Mas Darwin não fala só de anatomia. Darwin também explica outros aspectos de um organismo vivo a partir da seleção natural, né? E um dos aspectos que ele explica é a própria evolução dos sentimentos, né? Inclusive, alguns anos depois, em 1871 ou 72, se não me engano, ele publica um livro que fala exclusivamente sobre emoções. Ele fala que o título do livro é A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, né? Mas basicamente a ideia aqui é que os sentimentos existem porque eles são úteis ao longo do processo evolutivo, da mesma forma que os comportamentos e as características anatômicas, tá? Então é importante, por exemplo, para um animal que é do tipo presa, o sentimento de medo. Porque este sentimento, em níveis adequados, vai aumentar as chances desse animal sobreviver, uma vez que ele vai sentir medo e fugir de um potencial predador, aumentando suas chances de sobrevivência, tá? Então, o medo é muito fácil de explicar nesse sentido, mas isso vale para todas as outras formas de sentimentos e não somente de maneira qualitativa, mas também de maneira quantitativa. Quanto medo é interessante, quanto medo traz mais chances de sobrevivência, mais chances de sucesso ao longo da vida, isso também é explicado pela seleção natural, né? Aí, nessa mesma época, aí, né, no século XIX, a gente tem uma outra figura importante que um economista que também é, fez várias publicações importantes para explicar, ajudar a evolução da forma, né, de se pensar o mundo. Jeremy Bentham, inglês, ele faz uma descrição do utilitarismo como filosofia para tomada de decisões, né? E o que que o utilitarismo representa, de uma maneira muito breve? O utilitarismo diz que para saber qual a melhor forma de conduta, nós devemos olhar as consequências. A forma de conduta que trouxer um maior número de consequências positivas, de benefícios, né? E um menor número de consequências negativas, de sofrimento, é a melhor conduta. Então, o utilitarismo é uma forma de pensar que faz esse cálculo com base nas consequências de uma escolha, né? Com um detalhe importante de que Jeremy Bentham, nesse cálculo, ele inclui os animais. Ele diz, né, que é importante que as consequências sejam maximizadas, as positivas, e o sofrimento seja minimizado para todos aqueles envolvidos em uma determinada decisão, né? Então, esse é o utilitarismo de Jeremy Bentham, que vai ser importante para a gente falar da ética animal contemporânea, tá? Então, o utilitarismo é o cálculo que visa entender qual conduta traz o maior número de benefícios e menor quantidade de sofrimento para o maior número de envolvidos nessa mesma decisão, tá? E é de Jeremy Bentham também um trecho muito citado, eu deixo aqui, vocês vão estar vendo online, vocês podem pausar e ler com mais calma se vocês desejarem, né? Eu vou destacar só o final, que é muito conhecido, é uma frase muito citada, né? Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, e ela envolve animais, a gente precisa considerar todos os animais que sejam capazes de sofrer. A pergunta não é se o animal pode raciocinar igual a um ser humano, ou se o animal pode falar, mas sim se o animal pode sofrer. E se ele pode sofrer, isso gera uma obrigação moral em relação
a não se causar sofrimento, né? E aí eu já puxo aqui, já entrando numa parte mais final da aula, né? As filosofias que envolvem ética animal, mais talvez proeminentes atualmente, tá? São duas correntes muito conhecidas. Uma corrente é utilitarista, que é, então, digamos assim, filha, né, já daquele postulado do Jeremy Bentham, lembra, então? É uma filosofia que vai dizer que para entender melhor a conduta em relação a uma decisão que envolve animais, a gente precisa ver qual a forma de maximizar benefícios e de minimizar sofrimento, né? Que é, então, o utilitarismo na causa animal, que é proposto por Peter Singer. Então, Peter Singer, um filósofo australiano, né? Ele faz uma releitura do utilitarismo, incluindo a ideia de que tem que existir uma igual consideração de interesses. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que interesses iguais devem ter o mesmo peso, independentemente de qual indivíduo tem esse interesse e, principalmente, de qual espécie esse indivíduo pertence, a qual espécie esse indivíduo pertence. Então, traduzindo de uma forma talvez um pouco mais concreta, né? Todos temos o interesse em continuar vivos. Todos os seres sencientes têm interesse em continuar vivo. Então, esse interesse, ele é igual. Ele tem que ser considerado com o mesmo peso, seja ele de um ser humano, seja ele de um cachorro, seja ele de uma galinha ou de uma vaca ou de um rato de laboratório, por exemplo, ou de um rato, né? Então, interesses iguais devem ter o mesmo peso. E aí a nossa melhor decisão vai levar em consideração a importância desses interesses, né? Então, por exemplo, a ética utilitarista de Peter Singer vai conduzir ao vegetarianismo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no interesse de um ser humano que tenha opções de escolha, né, em comer carne, né, é um interesse de uma escolha por prazer, se houver outros alimentos igualmente nutritivos, né? Então, essa escolha para o ser humano, o benefício para o ser humano, é um benefício de uma ordem de importância relativa ao prazer, a comer o que se deseja, tá? Enquanto que o interesse do animal, por exemplo, se for uma carne bovina, o interesse de um boi de continuar vivo é um interesse primário, de continuar vivo. Então, esses dois interesses, eles têm importâncias, pesos diferentes. O interesse em continuar vivo é mais importante do que o interesse em ter um determinado sabor na nossa dieta. E, portanto, a decisão vai ser o vegetarianismo, se a gente usar a lógica do utilitarismo de Peter Singer. O único momento em que, de acordo com essa lógica, seria possível comer um animal é quando estivesse em jogo a vida do ser humano. Aí sim nós teríamos dois interesses de igual hierarquia, digamos assim, né? Mas em todos os outros casos em que há escolhas, a decisão correta é não se alimentar de animais. Isso de acordo, então, com o utilitarismo com igual consideração de interesses de Peter Singer. Isso levaria à libertação animal, porque a maioria das práticas não passaria esse rigor de igual consideração de interesses. A maioria das práticas que hoje são aceitas como parte, digamos assim, de uma ética social atual, né? A outra corrente contemporânea muito importante é a corrente dos direitos dos animais, conforme proposta por Tom Regan, é, um filósofo contemporâneo também, falecido recentemente, né? Mas é uma lógica bastante diferente aqui. Aqui a gente tem uma ética que diz que, em princípio, todo animal, todo ser senciente tem o direito a continuar vivo e a sua integridade corporal. Então,
Não podemos matar um animal para comer, não por causa das consequências disso, mas porque é, em princípio, errado matar um ser que tem interesse em continuar vivo, né? Então, vejam que, embora muitas das conclusões sejam similares, se parte aqui de um princípio de pensamento bastante diferente, né? E ele traz esse conceito de sujeitos de uma vida, né? Todos aqueles que são sujeitos da própria vida, que entendem que estão vivos e que têm interesse em continuar vivos, têm é, essa intencionalidade, né? São seres sujeitos de uma vida e isso deve ser respeitado. Então, aí a corrente então filosófica dos direitos dos animais vai dizer que, independentemente das consequências, não podemos, é errado matar quem deseja continuar vivo, né? E isso usando esse exemplo da matança, né? Mas esse raciocínio pode ser feito, então, em relação a qualquer uma das questões animais. Por último, eu queria, então, antes de terminar essa aula, eu gostaria de lembrar que há vários conceitos relacionados que são muito interessantes, que nós não temos tempo para abordar, né? Eu destacaria, talvez, a dissonância cognitiva, porque é um conceito que vai ajudar bastante na reflexão sobre questões alimentares, antropocentrismo, antropomorfismo, antroponegação. Antroponegação é um conceito ainda pouco traduzido, tá? Então, se alguém tiver interesse, vale a pena procurar por anthropodenial, que é antroponegação em inglês, aí tem um material bastante interessante. Referente ausente é um conceito importante, o especismo é um conceito importante. Paradoxo da carne, eu vou deixar ilustrado aqui como, né, só um deles, então, para colorir esse final da nossa aula, né? Um paradoxo é uma afirmação que é contraditória, né? Uma parte dela vai contra a outra, que tem uma brincadeira, né? Mas todos nós acho que já pensamos em alguns paradoxos na nossa vida, né? E o paradoxo da carne foi publicado em 2014, que é o paradoxo entre as declarações que são muito comuns na sociedade brasileira, né, e ocidental de uma maneira geral, que são declarações de afeto pelos animais, né, de amor pelos animais. E essas declarações, elas entram em conflito com uma prática que também é comum nessas mesmas sociedades, que é a prática de comer os animais, né? Então, isso é um paradoxo, porque como reconciliar amar, né, e matar. Então fica aí, né, como um convite para olhar esses outros termos que são também bastante fascinantes. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu faço um agradecimento a Karen, usei alguns slides e muitas das nossas conversas para montar essa aula, né? E deixo aqui um slide que ela montou também, que é uma citação de Derrida, que é bastante significativa, né? O olhar de um animal é um apelo silencioso à nossa consciência, um convite a reconhecer o outro em sua plenitude ética e existencial. Olhar nos olhos dos animais nos diz muita coisa, vale a pena, né? Eu agradeço a equipe do Labeia, né, de muitos e muitos anos, não só a atual. Essa construção do conhecimento não é algo que a gente faça sozinho, né? E agradeço também a equipe do Zoocel, que é o laboratório mais recente, mas que também tem sido bastante ativa em várias questões interessantes, né? E novamente agradeço, então, ao convite feito pelo querido Luciano para estar com vocês nesse 7º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Muito obrigada pela atenção de vocês.